Bom dia, Brasil e brasileiro. Que a paz do Senhor Jesus seja com o nosso país, com as nossas autoridades, com as famílias, os trabalhadores, os empresários, com todos nós, que nós estamos precisando de paz, de sabedoria, de entendimento. Mas isso só pode acontecer através de Deus, aonde nós invocamos a presença de Deus quando o nosso país estava sendo dilacerado, surrupiado pela corrupção. Aonde foi feito muitas orações em favor do nosso país, em favor dos trabalhadores, dos empresários, das famílias, aonde eu que estou aqui diante dessa câmera, fiz um pedido a Deus que capacitasse um presidente de mãos limpas, de coração puro, que tivesse conhecimento em razão social e direitos humanos, e que fosse instruído por Deus e inspirado na sabedoria de Deus para entender as dificuldades do país, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários e atender a necessidade da nação. Que há tantos que têm necessidade de justiça, de atenção, de proteção, de amor, de uma nova direção, com mais entendimento, com mais sabedoria, nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. Há tantos que estão aí se perdendo na vida, se desviando dos estatutos, das leis, dos mandamentos, para viver na iniquidade. E quem se encontra aí também no fundo de uma cela fria, num leito de hospital, em casa, mas que querem uma nova vida, uma nova oportunidade, que é o direito à vida que Deus deu, porque só Deus dá a vida, a respiração e tudo mais, porque Ele é o Pai, Ele é o Criador. E nós invocamos a Deus. E Deus o atendeu à oração. A oração foi ouvida por Deus. E Ele enviou um presidente com essa capacitação, com todo esse entendimento e mais alguma coisa. Só que pela falta de entendimento e de conhecimento da nação, da nossa falta de conhecimento na palavra de Deus, nós estamos indo contrário à palavra de Deus, nós estamos contrariando os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, massacrando o presidente que Ele enviou. Porque nós pedimos um presidente que não fosse corrupto, que não fosse ladrão. E agora, olha o que faz com o coitado do homem. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, acorda. Acorda, Brasil. Que país é esse? Como diz o Zezé de Camargo. Aonde que nós vai parar desse jeito?
Nós vai lá, se coloca diante de Deus, faz uma oração para Deus e pede a Deus e depois vira as costas para Deus. Não acha que nós estamos desafiando a Deus? Afrontando a Deus? Nós estamos correndo o maior perigo, gente. Não, gente, para e pensa no que está fazendo. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. E nós estamos semeando. Aí depois vamos chegar para Deus e falar para Deus o que nós fez. Perguntar para Deus o que nós fez para merecer o que estamos passando. Não, gente. Vamos parar, vamos pensar, vamos olhar. Vamos entender o que diz a palavra de Deus. Está aqui para quem quiser entender. Não é só ler a Bíblia, não. Tem que entender o que ela está falando. Vamos começar a entender por aqui. Quer ver? Ouça bem. Ouça o que eu vou dizer. Se Deus é a maior autoridade do mundo, porque foi Ele que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é o Senhor do céu e da terra, e que não habita em santuário feito por mão humana, não é servido por mão humana, como se de alguma coisa ele precisasse. Ele não precisa. Ele não precisa de nós, não. Porque quando nós veio a este mundo, nós veio por intermédio dele, por permissão dele. Porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que o homem pode ser é agraciado pela graça e a misericórdia de Deus. E nós fomos agraciados pela graça divina, que é algo maravilhoso, extraordinário, que é a vida que nós temos. Só que nós, pela falta de entendimento e de conhecimento, nós estamos destruindo o que Deus deu para nós, que é de mais maravilhoso nessa vida, que é a própria vida. Pela falta de entendimento. Esse mesmo Deus que dá a vida, sabedoria, entendimento, dá tudo. De um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites de sua habitação. Nós somos limitados, gente. Nós temos os nossos limites previamente estabelecidos por Deus. Vê que Deus é tão sábio que ele limitou o nosso pensamento. Ele limitou a nossa capacidade. Ele limitou as nossas forças. Ele limitou o nosso entendimento. Ele limitou a nossa sabedoria. Ele limitou tudo em nós. Nós somos limitados, gente. Mas ele é tão maravilhoso que aonde termina o nosso limite, começa o agir dele, de Deus. Mas isso nós temos que entender, que para ele agir na nossa vida, nós temos que buscar ele. Mas buscar de coração limpo, de mãos limpas, de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, que nós temos que buscar ele, porque a palavra dele diz: invocai-me e achareis. Quando buscares-me de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, com todas as forças. Mas isso está faltando. Isso está faltando na nossa mente, no nosso coração. Sabe por quê? Porque ele não fala com a boca. Deus não fala com a boca. Ele fala com o coração. E o nosso coração está pervertido. O nosso coração está perdido. Nós precisamos, gente, parar,
refletir e reconhecer o nosso erro, aonde nós erramos, por que que nós erramos, para que nós possa pedir a Ele sabedoria e entendimento, para que nós venha se arrepender do nosso erro. O arrependimento é o reconhecimento. Como é que nós queremos o perdão de Deus se nós não faz o reconhecimento do nosso erro? Se nós não faz o arrependimento? Não adianta só orar, não. Não adianta só falar de Deus, não. Nós temos que sacrificar, fazer sacrifício. A palavra de Deus diz que nós temos que ter sacrifício por Deus, obedecer a palavra dele, que é o que é mais importante, é obedecer a Deus. Porque olha o que diz a palavra dele: se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu tremor? Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas, o nosso clamor. Nós clama e ele atende. Aí ele atende, nós vira as costas e faz igual menino mimado. Depois não quero mais, vira as costas para ele e começa a meter o pau. Não, gente, vamos entender o que é autoridade. Vamos entender o que é autoridade. Se Deus é a maior autoridade do mundo, ele fez o homem à imagem e à sua semelhança, podendo ser o seu imitador, tanto em obra como em palavras. Deus é tão maravilhoso que instituiu o homem à autoridade. Porque não há autoridade que não vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. E ele diz aqui na palavra dele: ai daquele que se opõe contra uma autoridade minha. É muito claro ver isso aí no nosso país. Olha como é que o povo está sofrendo e se opondo contra as autoridades que por Deus foram instituídas. Aí você pergunta assim, mas como assim? Eu vou esclarecer, só para quem quiser entender. E devemos entender, porque é palavra de Deus. Deus instituiu a autoridade. E as autoridades são instruídas pelo Espírito Santo para atender a necessidade da nação. As autoridades vieram para atender a necessidade dos necessitados. Quem são os necessitados? Somos nós, a nação. O órfão, a viúva, o inocente, o necessitado, o encarcerado, o enfermo, os nossos médicos, as famílias, os trabalhadores, os empresários, todos nós temos necessidade. E isso é de competência e de responsabilidade das autoridades que foram instituídas por Deus. Então, nós, pela falta de entendimento e de conhecimento, estamos levantando contra a autoridade, sendo que Deus diz, está aqui na palavra dele, Deus pede que nós temos que orar em favor de todo homem que esteja investido de autoridade. Sabe por quê? Porque o homem é limitado. O homem é limitado. O homem tem os seus limites. E as nossas autoridades se limitou. Ela chegou ao final. Ela chegou ao final. É fácil de observar. As nossas autoridades chegou ao final. Não aparece um partido, uma autoridade com projeto de desenvolvimento, de crescimento, de prosperidade, para que nós possamos alcançar a estabilidade com paz, porque isso é promessa de Deus.
prosperidade, estabilidade e paz é promessa de Deus. E nós estamos perdendo. As nossas autoridades, pela falta de entendimento e de conhecimento, principalmente pela falta de fé, está anulando as promessas de Deus na nossa vida, no nosso país e em toda essa nação, tirando a estabilidade da família, dos trabalhadores, dos empresários, desestabilizando o país, sem misericórdia. Deixando de ser um país próspero para viver na iniquidade, na corrupção, na bandalheira e falando de Deus. Será que nós somos dignos de falar de Deus? Será que nós somos dignos de falar de Deus? Vamos refletir, gente. Vamos refletir. Eu estou achando que nós está falando em vão. Nós está falando e Deus não está ouvindo. Porque o que adianta nós entrar na presença de Deus, orar a Deus, pedir a Deus proteção, direção, prosperidade para a nossa família e fazer o que nós estamos fazendo? E fazer o que está acontecendo aqui no nosso país, sendo que Deus é amor, é justiça e é paz. Política é prosperidade, com entendimento. Política sem prosperidade é corrupção. A nossa política é sem prosperidade. Me mostra onde que está a prosperidade da nossa política. Se os nossos políticos estão com o coração cheio de mágoa, com o coração carregado de vingança para vingar um do outro, sendo que Deus é que toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação aos seus inimigos. É só olhar aí que você vai ver que os políticos é só fazer vingança um com o outro, é só apontar o dedo um para o outro, é só jogar a culpa um no outro, mas ninguém faz nada que agrada a Deus, sendo que a palavra de Deus fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, e sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado ao homem, aprovado ao mundo, aprovado à nação. Agora eu te faço uma pergunta. O que o nosso país está fazendo que seja agradável a Deus e que seja aprovado pelo mundo, pelas nações? Eu pergunto. Faz uma reflexão. Vai lá no Congresso que você vai ver. Nós temos um Congresso com 81 senadores. Agora que o país precisa de um ministro de verdade para fazer justiça no país. 81 senadores que são responsáveis pelo desenvolvimento do país, pelo crescimento das famílias, pela dignidade dos trabalhadores, pela justiça do país, pelo desenvolvimento do país, pela prosperidade do país, porque tudo passa no Senado. Não há nada que não venha do Senado. A Câmara dos Deputados pode aprovar 1000 projetos, mas se o Senado não assinar, não concordar, nada feito. E o Senado está calado. O Senado está calado. E a nação está perecendo. O povo está sofrendo.
O presidente quer fazer, mas não tem apoio, nem do Senado, nem do Judiciário. Que adianta os deputados apoiar se o Senado não apoia? Cadê o presidente do Senado? Cadê o presidente da CCG? Cadê o presidente do STF? Os presidentes têm que entender, ou saber. Vamos entender. Os presidentes têm que entender que eles têm que organizar os projetos e pôr em pauta para que seja votado. Se eles não se organizar, como é que os deputados, como é que os senadores, como é que o presidente da República vai trabalhar? Olha, a palavra de Deus diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, e sim para dar, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, e assim capacitar os seus subordinados. E eu escrevi aqui porque é na Bíblia que a gente tira isso. A gente tira essas ideias na Bíblia, onde o Espírito Santo fala com a gente aquilo que é verdade. E eu não posso negar a verdade para a nação. Eu não posso entrar aqui na presença dessa câmera falar mentira, porque o nosso país já está cheio de mentira. O que é verdade nessa vida, nesse país? Vamos entender? Muita gente fala, porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Agora, vamos entender o que diz a palavra. Se Deus é o caminho, a verdade e a vida, então vamos entender. Que caminho nós poderíamos andar sem a direção de Deus, sem a proteção de Deus? Que verdade nós poderíamos falar sem as palavras de Deus, sem os conselhos de Deus? Porque Deus é maravilhoso em conselho, é grande sabedoria, é riquíssimo em misericórdia, é grande sabedoria. Então vamos entender que é pela misericórdia dele que ele ouve a nossa oração, as nossas súplicas, o nosso clamor. É através da misericórdia dele que nós somos abençoados, que nós temos sabedoria, que nós temos entendimento. Agora, que vida nós poderíamos ter se não for pela justiça de Deus, pelo entendimento de Deus, pela sabedoria de Deus? Que vida que nós poderíamos ter se não for pela justiça dele? Por quê? Porque ele é a nossa fonte de água viva, aonde nós se renova todos os dias, na palavra, nos conselhos, no amor, no Espírito dele, porque ele é Deus. Qual que é a palavra? É essa aqui. Qual que é a sabedoria? Na oração, que aí ele abre o entendimento da gente. Por quê? Porque ele é Deus, ele é o Pai, ele é o Criador. Que pai é que não quer o bem do seu filho? Então, igual eu estava falando dos presidentes, eu vou ler aqui para que todos venham entender.
porque são eles os responsáveis pelo desenvolvimento do país. É instituído, responsável pelo desenvolvimento do país, a Constituição e a capacitar o seu subordinado pela atender os necessitados de diferentes necessidades, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, que são os aprovados, são aqueles que atendem às dificuldades, os necessitados, atende às necessidades do órfão, da viúva, do inocente, do encarcerado, do enfermo, dos médicos e de tantos que têm necessidade de justiça, de atenção, de proteção, de amor, de uma nova direção, com mais entendimento, com mais sabedoria nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. Mas que nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas sim por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo, louvando em conta o amor ao próximo e ao próprio trabalho, à família, para que tudo vá bem na nossa vida. Tem alguma coisa indo bem na nossa vida, no nosso país? Não, está faltando tudo para que tudo fique bem. Então vamos entender. Isso significa que todo presidente, todo encarregado, todo líder, ele tem que estar capacitado, tanto em qualificação, quanto em entendimento, quanto em sabedoria, quanto em misericórdia, para que ele não venha fazer o seu subordinado sofrer. Agora vamos entender? Veja que de todos os presidentes que nós temos, só um está lutando pelo país. Será que ele sozinho é responsável pelo país? Será que ele sozinho foi o único que pegou esse país para fazer tudo? Não, não. Ele não é culpado de tudo que está acontecendo no país. Ele não é responsável sozinho pelo país. Ele não é máquina. Ele é um homem igual a mim, igual a você, igual a tantos. Está na hora de os presidentes, nós, a nação, os governadores, os prefeitos, fazer uma reflexão e entender que nós precisamos um do outro, assim como nós precisamos de Deus. Que adianta nós querer Deus se nós massacra o nosso irmão, se nós mata o nosso irmão pela falta de entendimento? Que a pior morte nesse mundo está aqui. A falta de amor, a falta de entendimento, a falta de sabedoria. Muitos falam de salvação, mas será que alguém sabe o que é salvação? Não. Ninguém sabe o que é salvação. A salvação, ela vem daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos.
daquilo que nós pode. Muita gente fala, mas Deus dá o livre-arbítrio. Sim, sim. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Mas cuidado com o livre-arbítrio, que por causa do livre-arbítrio é que nós estamos sofrendo. É que nós estamos sofrendo. Sabe por quê? Porque não temos sabedoria na escolha, nas atitudes, nas necessidades. O livre-arbítrio é para você fazer, atender os seus desejos. Os seus desejos. Se você tem desejo, você tem seu livre-arbítrio. Você vai fazer o que você quiser. Agora, necessidade não. Necessidade é sabedoria. E as autoridades é uma das nossas necessidades. Nós temos que escolher melhor as nossas autoridades. Nós temos que escolher melhor os nossos senadores, os nossos deputados, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, os nossos governadores. Sabe por quê? Porque nós dependemos do trabalho deles. Nós dependemos do bom entendimento deles. Nós dependemos da capacitação deles. Porque ser autoridade é muito fácil. É fácil demais. Basta ser bonito, basta falar bem, basta andar de gravata, de sapato bico fino. Opa, aquele ali vai ser meu governador, aquele ali vai ser meu prefeito, aquele ali vai ser meu vereador. Agora eu quero ver se ele vai atender a nossa necessidade. Eu quero ver se ele vai entender as nossas dificuldades. É isso que nós precisamos ver. É isso que nós precisamos ver. Será que ele vai entender as dificuldades do país, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários? Nós que vivemos num país onde a despesa é maior do que a arrecadação. Ninguém fala sobre isso. Mas eu estou aqui para falar, eu quero falar e eu posso falar, porque Deus me permitiu falar isso, que eu estou falando a verdade. O nosso país paga mais do que arrecada. De estabilidade. O que é estabilidade? Estabilidade são essas pessoas que têm emprego fixo, têm renda fixa, têm aposentadoria fixa, e além de ter aposentadoria fixa, continua trabalhando e ganhando outro salário em cima daquilo, e pior, não fazendo nada, não fazendo nada. E o país só arcando com tudo isso. Quando é hora de fazer um projeto que desenvolve o país, aí sabe o que acontece? O projeto vai para a gaveta. Os parlamentares não votam, são contra a nação. Eu nunca vi isso. Olha como é que as nossas autoridades estão limitadas. Está limitada. Onde é que já se viu isso? Uma autoridade entra no poder para desenvolver o país, chega lá, ela oculta o país. Ela oculta o país e massacra a nação, porque não vota o projeto. Aquele projeto não é votado. Eu vou dar um exemplo para vocês. No projeto de justiça, o nosso presidente escolheu um ministro de coração puro, de mãos limpas, um cristão que conhece a verdade, sabe o que é a verdade, que pode fazer justiça, que é o que o nosso país está precisando, que tem conhecimento do que é justiça, que é o que o nosso país está precisando,
que tem conhecimento, o que é necessidade, o que é dificuldade, que é o que o nosso país está precisando. E aí o que estão fazendo? Ocultando. Estão negando em colocar ele lá. Por quê? Porque está acostumado a viver na iniquidade, na corrupção. Aí a nação pergunta, o que é corrupção? A corrupção, gente, é a pior destruição de um país, de uma nação. Porque quando tira o dinheiro e desvia o dinheiro, aí faz falta na educação, na saúde, na segurança. Que adianta falar segurança? Aí falta trabalho, falta habitação com saneamento básico, falta tudo. Aí depois os nossos filhos vão para a aula, chega lá os professores não têm condição de dar aula para eles, porque não tem tecnologia, não tem equipamento, não tem qualificação. Aí os nossos filhos vão lá no hospital para ser atendido de uma enfermidade que não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus por ela seja glorificado. E Deus está sendo glorificado no nosso país. Deus está sendo glorificado no trabalho dos nossos médicos, que são uns guerreiros, que trabalham sem condição, sem proteção, que trabalham pelo entendimento que tem, mas ainda assim são proibidos trabalhar. Porque não tem condição de trabalho, não tem equipamento, não tem nada. Vai trabalhar como? Por falta de quê? De entendimento de política. Porque a palavra de Deus diz: política sem entendimento é corrupção. Toda política tem que ter entendimento se quiser crescer, se quiser desenvolver. A política tem que ter entendimento, tem que ter conhecimento, tem que ter vontade, tem que ter compromisso com a nação, com o povo. Porque Deus não instituiu autoridade para matar o povo de fome, não. Para matar o povo pelas necessidades. Deus não instituiu autoridade para a autoridade negar a justiça à nação, não. O que é justiça? Justiça é condição de vida, satisfação de viver a vida que vive, liberdade pela vida que tem. Opa, vou e volto, sem depender de ninguém, exclusivamente de Deus, e agradecer a Deus. E aí, tem alguém vivendo nisso? Tem. Eu firmo que tem. Só as autoridades, só o poder judiciário, só o poder público. Sabe por quê? Porque eles têm a Constituição a favor deles. Eles têm as leis a favor deles para se proteger e para dar condição desde a necessidade até a estabilidade. Eles usam a lei para se proteger em segurança, em transporte, em educação, em saúde, em habitação, terno, gravata e tudo mais. E usa a justiça para fazer injustiça. Usa a justiça para fazer injustiça com a nação, negando à nação o trabalho, que é a dignidade do trabalhador, a saúde, que é o necessário na vida de qualquer ser humano, a educação, que é para abrir o entendimento, porque educação não é para dar educação, não, que educa é isso aqui, ó. A palavra de Deus
é que educa. Está faltando a educação é aqui também. A educação é para abrir o entendimento, para dar mais conhecimento, para a pessoa ter mais consciência do que ela tem que fazer e como fazer da vida. Está faltando isso. E aí é negado isso na nossa vida, no nosso país, nas nossas famílias, nos trabalhadores. Isso é que eu quero ver. Aí fala de salvação. Enquanto eles estão salvos pela Constituição Federal, pelas leis que tem o país, nós estamos perdendo a nossa salvação. Quem perdeu a salvação somos nós. Sabe por quê? Porque nós não temos estabilidade, nós não temos prosperidade, nós não temos paz. Quem é que tem paz nesse país? Só eles, porque eles têm as leis e a segurança a favor deles. Você olha na frente da casa deles, está assim de segurança. Agora olha na frente da tua casa, da minha, de qualquer um de nós. Olha nas tuas latas, no nosso armário, na despensa da nossa cozinha, na nossa geladeira, está faltando tudo. E eles têm tudo às custas do país, do nosso imposto que nós pagamos. Eles têm tudo e nós não temos nada. Isso é justiça? Não, está faltando justiça. Pela falta de justiça, nós estamos perdendo a salvação. Pela nossa falta de entendimento. Pela nossa falta de sabedoria. Porque conhecimento nós temos demais. Porque tem político aí que está morrendo de velho na política e nunca fez nada para o país. E está podre de rico. Eu não sei se ele tem a salvação dele no céu, mas aqui no Brasil ele está salvo. Aqui no mundo ele está salvo. Porque a salvação lá no céu, quem sabe é só Deus. Quem somos nós? Quem somos nós para falar que estamos salvos lá no céu? Quem somos nós?